Fala galera, vocês estão aqui comigo no meu canal e eu vou detalhar um assunto muito especial para vocês, que é a minha entrada na rede social. Mas antes tem uma história, e essa história, para fixar melhor, eu vou contar com alguns percalços no caminho. Então, eu vou comentando e vou explicando a história para vocês. Eu dei essa história primeiramente nos meus escritos, nos meus artigos que eu escrevi. E eu falei muito de Deus, da Legião da Boa Vontade, e uma extensão disso ficou para que eu comece a detalhar com vocês os primeiros passos de como ser um seguidor de Alziro Zarur. É muito importante isso que eu estou dizendo e vou dizer, porque o nosso caminho é feito de escolhas. Há pouco eu estava falando para vocês de uma escolha que eu fiz, até postei em 2 redes sociais e me senti aliviado. Afinal de contas, eu conheço os meus irmãos de caminhada. Mas o trajeto é aquele infeliz cômico que prega peças em você. É claro que eu estou aqui falando, não daquela preparação, mas, porque a gente já sabe do contexto inicial. Através de uma fala do irmão Zarur, que ninguém conhece presságios para poder seguir. Mas conforme a tinta vai esfregando o papel, eu posso começar a concluir com vocês umas pequenas coisas. Essas coisas é que me dão um orgulho do que eu sou, e para quem não me conhece, conhecê-lo. O passo mais fundo é de acreditar em Deus, porque muitos julgam poder conhecer, mas assim, como um retardado mental, não. Eu falo que é necessário você avançar nos estudos para conhecer Deus. Não estou dando de mão beijada o início da conversa, mas eu acho que eu me lancei disposto a respostas muito claras, muito sucintas, de quem é Deus. Deus, amigo de todos, nos interessa a evolução espiritual. E o passo mais adiantado que a gente der é em relação à formação de caráter. Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir uma coisa que não termina. Por isso que elas vivem irritadas, com pressa. A noção
da compreensão que existe em Deus passa a agir nos amigos. Isso é uma coisa muito interessante e observá-la eu também conheço muitas formas. Estou interessado em divulgar aqui para vocês o que é ele. Porque muitos julgam ou aparentem julgar que sabem a respeito dele e não sabem. Muito criança, eu iniciei em ver coisas. E essas coisas, para mim, pedagogicamente, me levaram a lições. E essas lições, para mim, são o tato puro, vamos te dizer assim, do que é a noção verdadeira das causas. Mas por trás tem-se o espírito. O espírito não é aquele negocinho que você mima ele te mima, causa espanto, não causa. Não. O espírito é a realidade de todos nós. Por exemplo, quem trabalha tem um espírito. Outra fase também é sucinto em relação aos caminhos dele, porque quando a gente tem a noção da compreensão, a gente tem o burilamento das coisas e sem segregá-las. É de aberto, como o que faz a gente movimentar. E o passo mais adiantado que eu fui conhecendo foi com a amizade. O passo mais intenso que eu tive foi quando eu compreensão daquilo que eu poderia buscar, mas para alguns ainda se torna um fato muito inoperante. Como eu não posso compreender o que a mulher ensina, isso só de uma pessoa que tem mente fechada e não aberta aos livros pode recusar um livro. Para mim, isso é coisa de doença mental, tá? E os meus amigos postam nas redes sociais o que é doença. Com muito orgulho que eu digo para vocês, adorar a Deus. Essa fase de experiência para mim é um trato sério. E para mim a compreensão disso me eleva de experiência a experiência e vai falando coisas para mim que é possível de ser suportá-lo. Ao longo do trajeto eu tive que rever onde eu estava dormindo mais no ponto, porque isso para mim também foi uma fase a longo prazo
de como é não abandonar o serviço. Mas eu digo para vocês que quando a experiência faculta abstenções, ou mesmo uma ponte sobre elas, não é por ser livre que você é possível de não ter a faculdade isso para mim é a solução dos problemas que a gente tem na vida da gente. Por exemplo, a noção de como eu quero poder andar, enfim, esse é um complexo de coisas, né? Então eu deixo aqui para vocês a necessária observação para, às vezes, o resgate da consciência. E é nesse intuito que eu deixo esse vídeo para você olhar e observar. Porque eu garanto para vocês que com muito cuidado eu observo coisas, e nisso está todo o fundamento daquilo que eu percebo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês deem seus comentários, mas se não der, fico na expectativa de um dia poder receber o seu comentário aqui, e fico feliz de que você tenha me acompanhado, tá bom? Fico feliz e até a próxima parte.